Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos agora mais uma aula de linguagem jurídica do curso de Direito da Faculdade de Embu das Artes. Bom, gente, agora a gente está entrando realmente na reta final do semestre, né? Faltam com essa aula que eu estou gravando agora mais quatro aulas só. Então, nas últimas duas aulas eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico, para ser algo mais light para a gente. Só que em compensação, essas duas aulas, a de hoje e a da próxima semana, né, vão ser um pouco mais densas, né, mais até do que a gente veio nas últimas aulas, tá? A gente vai falar hoje e na próxima semana de argumentação e retórica. A minha ideia, a princípio, é dividir essa matéria em duas partes, né? A aula de hoje e a próxima. E ser aquele esquema de 1 hora de conteúdo ininterrupto, né, para vocês. E naquele esquema ainda de eu separar mais algumas coisas que eu acho bom para vocês lerem, tá? Só que se a matéria ficar muito extensa, talvez eu pegue um pedaço da penúltima aula ainda para falar de argumentação e retórica, mas eu acredito que não vai ser necessário, tá? Falando nesses arquivos, aqui embaixo já vai ter o link para alguns arquivos, tá? Para vocês já darem uma lida, para incrementarem um pouco mais, né? Deixar mais robusto o conhecimento de vocês em retórica e argumentação, tá? Mas voltando aí agora para nossa aula, a gente vai começar hoje, né, a parte de argumentação e retórica, que é uma coisa fundamental aí para um bom advogado. A gente tem que começar com a parte histórica, tá? Não tem como a gente não falar da parte histórica, né, de argumentação e retórica, e precisamente, tá? Perdão, gente, aqui, ó. Precisamente a gente vai falar, vamos começar na velha retórica, tá? Que é, aqui a gente vai acabar seguindo muito dois livros, tá? O livro do professor Antônio Henriques e o livro clássico do Olivier Ribot, tá? Antes de qualquer coisa, a gente tem que falar, né? A gente vai citar aí a origem do termo retórica, né? Que provém da expressão grega technique rhétorique, que aqui eu acabei falando meio afrancesado. E em consequência desse termo, né, nós temos a eliminação da primeira palavra, que é o techne, que significa arte. E a segunda palavra, que foi transformada em um substantivo, que é a tradução como retórica, tá? O início da retórica não se dá na Grécia, tá? Antes de qualquer coisa, como a gente acaba ouvindo falar aí, né? Mas a gente tem que entender primeiro que é possível se comunicar sem estudar comunicação. Então, logo fazendo uma analogia, é possível a gente utilizar da retórica sem ter estudado, tá? Com isso em mente, a gente tem que perceber que na Grécia ela não criou a retórica, mas foi Aristóteles, né, especialmente Aristóteles, que delimitou o campo de estudo da retórica. Ainda na Grécia, a gente pode citar a obra de Corax, né, a Técnica Retórica, que foi a que deu origem ao termo retórica, que nas palavras do professor Antônio Henriques, eu separei aqui, abre aspas, cujo princípio fundamental seria valer mais a aparência da verdade que a verdade, para ensinar aos interessados a arte de persuadir com o discurso, especialmente nos tribunais. A gente tem então, gente, que o Corax foi o primeiro a trabalhar a retórica enquanto forma de ganhar dinheiro, né? O que, em hipótese alguma, desmereceria o trabalho dele, né?
E claramente a gente não pode dizer que houve o surgimento da profissão do advogado, né? O seu trabalho ali era doravante municiar o interessado com o topoi, que traduz-se como lugares comuns aplicáveis a qualquer caso. Aqui, ele utilizava a argumentação, a retórica, né, para tentar responsabilizar a outra parte, né, nos tribunais. Então a gente tem a responsabilização por danos, atribuição de ônus de prova, coisas ainda muito específicas da parte do direito, né? E a gente pode, por fim, dizer que há uma estreita ligação do espaço jurídico com o espaço retórico-argumentativo. E a gente compreende essa relação, pois ambos, né, a retórica, a argumentação e o direito, eles operam com os seres constituintes da sociedade humana, cujo fundamento é o direito, né? Daí a razão do brocardo jurídico, o qual devo lembrar vocês da aula, né? Ubi societas ibi ius. E o professor Antônio Henriques, né, aproveita esse gancho do ibi societas ibi ius e acrescenta ibi societas ibi retórica, né? Dessa forma, a retórica e o direito, eles caminham lado a lado. Daí em decorrência disso, a gente pode afirmar, né, que o direito não é lógico, mas ele passa a ser retórico ou analítico, né? Assim, transparece um caráter pragmático da retórica, no sentido de que o discurso retórico ele acaba versando sobre assuntos diretamente implicados com a polis. A polis, o centro ali da cidade-estado greco-romana na época, né? E por consequência disso, o cidadão ele é convidado a participar ativamente da vida pública. Ou seja, ele passa a exercer ainda mais a sua cidadania. E isso acaba inserindo, né, um contexto social num espaço institucional. Por exemplo, a Assembleia, né, e o próprio tribunal. Então, de uma forma resumida, vai caber aos aplicadores da lei, ou como nós falamos, os operadores do direito, né, torná-la viva, né, aplicável aos casos concretos que vão se lhe apresentando no dia a dia. Tá? Os juízes, né, eles vão ter o dever impostergável, né, inenarrável, de adaptar o texto frio da lei ao contexto da sociedade viva, tá? Em permanente estado de transmutação, né? E agora, voltando um pouquinho mais para a história, né? A gente volta para um concorrente, né? Uma pessoa que tinha uma linha diferente de Aristóteles, que é justamente Platão, né? E Platão ele cria o que a gente chamou da dicotomia entre a boa e a má retórica, né? A primeira, a boa retórica, ela visa o bem da polis, e a segunda ele trata como nociva, né? Como que pode fazer um mal para a polis. Em decorrência disso, Platão criticava a retórica sofista, a retórica de Aristóteles, de querer usá-la para obter privilégios, né? Então a gente chega à conclusão que Aristóteles e Platão são opostos dentro da mesma linha, né? O Aristóteles ele visava um mundo terreno, e enquanto isso Platão ele permeava o mundo das ideias, né? Por conta disso a gente chega a perceber que a boa retórica para Platão ela é dialética. Ela preocupa-se com a verdade e a alma, conduzida através do discurso. Isso remete,
né, ao mundo das ideias que ele defende na sua obra. A técnica de convencimento de um lado e do outro, assim, ficar mudando, né, para ele seria, abre aspas, ridícula, tá? Pode fechar aspas agora. Pois ela desvia do verdadeiro caminho da verdade, pois requer-se, né, desvendar a verdade nua, segundo ele, tá? Porém, tá, eu devo sobretudo dizer para vocês que o pensamento de Platão se mostra um pouco errado, tá? Não há de se falar em uma boa ou má retórica. Ela não pode ser tratada como má por si só, tá? Embora ela possa ser utilizada dessa forma. A retórica, ela não navega nesse meio entre ser boa ou má, mas sim no sentido de sua eficácia, tá? Em que a boa retórica, então, seria aquela que funciona e a má retórica foi aquela que não atingiu o objetivo. Porém, o Olivier Ribon, ele diz, tá, que, abre aspas, a retórica é um jogo no qual o problema é vencer, ganhar, ser eficaz, e a argumentação eficaz é aquela que conquista a adesão do auditório. Fecha aspas, tá? Então, seguindo esse pensamento, né, que eu falei para vocês nos últimos minutos, a retórica, na busca da eficácia, ela pode lançar mão de todos os recursos disponíveis, como astúcia, engano, equívoco, tá? Como eu vou citar um exemplo aí para vocês, quem fez muito dessa artimanha da retórica foi Hitler, tá? Para convencer a adesão ao partido nazista. A gente conclui, né, doravante a isso tudo, que a retórica é na realidade uma arte, ou mais precisamente uma técnica, tá? Ou seja, um conjunto de fatores cujo objetivo é na realidade orientar determinada atividade, tá? E a finalidade, o objetivo central da arte da retórica é não o convencimento, tá? Mas sim a persuasão. E aqui agora eu vou fazer um pequeno parênteses para vocês, explicando o que é o convencimento e o que é a persuasão, né? Porque assim, a gente entenda o seguinte, o convencimento é aceitar a ideia. A persuasão é pôr ela em prática, tá? Em conceitos talvez fique um pouco vago, mas eu vou trazer para vocês agora um exemplo. Na vida real, tá? Se eu vou numa loja, o vendedor ele pode me convencer que a roupa é boa, mas eu não vou comprar. Só que se eu comprar, aí eu não fui convencido, eu fui persuadido, tá? Transportando isso da vida real para o mundo jurídico, tá? Nós temos então a sentença. Você pode convencer o juiz do seu lado, mas se não houver a persuasão, não vai ter ganho de causa, tá? E aqui, né, nós tivemos uma breve apresentação da história grega, da retórica, tá? E o segundo passo para a gente estudar a retórica é, por consequência, sua sucessora histórica, né? Se a gente sai de Grécia, nós vamos para Roma, tá? Na Roma antiga, nós sabemos que a teoria grega é a fonte original e o referente inevitável da retórica ocidental, tá? Não só pela extensão temporal, porque aí nós temos aproximadamente do século VI antes de Cristo até o século VI depois de Cristo, né? Mas especialmente também pela profundidade da sua influência. Dessa forma, gente, é importante saber que o destaque da retórica latina é Cícero, onde na época humanista ali predominava na Roma as aetas ciceronianas, tá? Não tem como a gente excluir a referência e a relevância da influência grega,
nas escolas de retórica latina, tá? Sendo que é imprescindível a gente entender os reflexos dessa influência nas obras de Cícero, tais como Orator e Inventione, tá? Mas eu resumi a história Roma nesses 2 parágrafos aqui, mas porque ela é um eixo de transição, tá, da Grécia para o terceiro ponto que nós vamos estudar, que é a retórica na Idade Média, tá? É a retórica medieval. Aqui a gente tem que dizer, tá, que na época do medievo, né, ou seja, na Idade Média, a gente tem a confirmação das aetas ciceronianas, que elas enfatizam o elocutio, ou seja, o ornato do discurso, tá? Em poucas palavras, aí seria como a pomposidade do discurso, tá? Os floreios, e eles acabam abrindo mão dessa retórica coerente, mais coesa, tá? Dentro aí da Idade Média, o seu grande teórico, foi Santo Agostinho com a obra de Doctrina Christiana, tá? E aí eu falei um pouco mais pro italiano mesmo. E ele acaba estruturando a obra através da obra Orator de Cícero, tá? E ele resume em 3 pontos. O docere, que é ensinar a verdade na doutrina cristã. O delectare, que é abrir mão da atio, da ação, que vocês vão ver um pouco mais à frente. E o movere, que é suscitar o arrependimento do homem pecador, tá? Aqui a gente tem que enfatizar, tá, nesse momento histórico, a força da igreja, tá? É só ver quem é o grande teórico, né, da Idade Média. Santo Agostinho, fica conhecida como Idade das Trevas, né? E com a igreja em foco, em consequência, a lógica de sua presença e influência no seu modo de pensar, tá? Então a gente começa a ter a persuasão na figura de Cristo e na ação da graça, tá? Resultando assim mais ou menos na queda da retórica como havia sido construída, né, pelos gregos, focando mais na parte do embelezamento da fala, sem se preocupar propriamente com a arguição que eles iam ter. Conforme a gente se aproxima da Idade Média, quer dizer, do fim da Idade Média, acaba surgindo o pensamento de um novo teórico, Petrus Ramos, tá? Que eles chamam esse movimento de ramismo, e ele rejeita a formulação retórica proposta pelo Aristóteles, tá? E ele propõe, né, a razão crítica como critério único e supremo. E ele separa-se, portanto, né, definitivamente a razão enquanto crítica e a razão retórico-aristotélica, tá? Ele acaba separando em 2 nichos de pensamento. A defesa retórica pela Idade Média percorreu esse caminho até chegar em Perelman, tá? Que surge retornando a retórica proposta pelo Aristóteles, e nós temos aquilo que nós chamamos agora de nova retórica. De novo, eu esqueci de deletar aqui, gente. E aqui nós temos o surgimento da nova retórica, né? No grupo da nova retórica, a gente pode citar a formação do grupo de Liege, tá? Deixa eu arrumar aqui a câmera, que tá pegando... Na verdade, nem arrumar a câmera, é dar uma subidinha aqui para vocês enxergarem, né? Assim acho que ficou bom. Nós temos então a formação do grupo de Liege, que é um movimento ali dos anos 60, tá? Que retoma
as origens da retórica, porém de uma forma a renovar a retórica, tá? Criando ligações com outras áreas e disciplinas, como a semiótica e a pragmática, tá? Então a gente cita aí, por exemplo, né, a retórica caminhando em direção ao cinema e à pintura nas mãos do Descartes e do Dubois, tá? Liège, se muito me engano, é uma cidade belga, tá? Algo assim. E então são muitas pessoas que falam francês que fazem parte dessa escola retórica, tá? Então Descartes e Dubois são nomes em francês. É de suma importância para vocês entenderem que a nova retórica trabalha, além da palavra, tá? O símbolo, o signo e a imagem, tá? E como parte do discurso jurídico, nós temos que entender que todos esses elementos se fazem necessários para o bom andamento, para o bom uso da linguagem jurídica. Perdão, gente. Isso posto, tá? A gente acaba voltando ali pro Perelman, tá? Que na sua obra ele bebeu das fontes do Aristóteles na expectativa de realçar à luz os aspectos clássicos da retórica. Só que desta vez ele visa a harmonização entre a analítica e a retórica, que agem em momentos diferentes, seguindo as suas próprias regras, tá? Então aqui eu vou destacar para vocês alguns pontos em comum entre, e novamente eu tenho que dar uma subidinha aqui para vocês lerem, alguns pontos em comum entre a nova retórica e a retórica clássica de Aristóteles, tá? O primeiro é que Aristóteles e Perelman estruturam a retórica no trinômio demonstração, argumentação e persuasão, tá? O segundo ponto é que o Perelman também mantém um ensino do Aristóteles que é para lograr a persuasão do auditório é necessária a presença do logos, do ethos e do pathos, tá? O terceiro ponto é que Aristóteles e Perelman eles entendem que a interlocução, o diálogo, são pontos indispensáveis na argumentação, tá? Sem os quais não há adequação da mensagem ao auditório, tá? Ambos, né, Aristóteles e Perelman, eles acordam que a adequação da mensagem ao auditório faz-se pela junção do racional e do não racional, as duas formas de ver o mundo, tá? Uma visão partilhada com o interlocutor, tá? Considerado o alter ego do enunciador. E a demonstração disso se abstrai da adequação com o auditório porque só interessa a razão ao auditório. Aqui, gente, eu acredito que eu não tenha falado, mas auditório é o ouvinte, tá? É o ponto em comum, tá? Que você tem com... Na verdade, assim, o auditório é o local, basicamente. Na verdade, eu acho que eu não falei porque, se muito me engano, eu vou retomar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, vamos ver como que a aula vai. Qualquer coisa, vocês mandam aqui nos comentários fazendo pergunta e eu gravo um novo vídeo respondendo, tá? Caso fique alguma coisa não clara. Mas se muito me engano, eu não falei ainda porque eu preparei para falar um pouquinho mais pra frente, tá, gente? Vamos lá. O quarto ponto em comum é a base de raciocínio entre as duas correntes, Aristóteles e Perelman, tá? Que eles operam o conceito da verossimilhança, tá? O quinto é também o arcabouço teórico entre eles, que é o núcleo duro da retórica. E em sexto, Aristóteles e Perelman, eles não negam a elocutio e a actio, tá? Só que eles não dedicam uma atenção profunda a essas duas áreas, tá? Da linha do sistema retórico.
E se a gente fala que existem semelhanças, ao mesmo tempo a gente tem que falar que existem divergências, né? Vamos lá. Primeira divergência, né, que a gente pode citar enquanto a velha retórica ela se refere a auditórios determinados, a nova retórica tem em vista não só o auditório particular, mas também o auditório de cunho geral e indeterminado, tá? Que deve ser tratado como um auditório universal. O segundo ponto é que a velha retórica, a aristotélica, ela preocupa-se apenas com o discurso oral, e a nova retórica preocupa-se também com o discurso escrito e com o texto impresso, tá? A terceira divergência é enquanto a velha retórica ela privilegia o condicionamento do auditório, tá? A nova retórica, além disso, ela tem como objetivo o estudo das estruturas da argumentação e das técnicas argumentativas, tá? Que são coisas que a gente vai ver um pouco mais à frente, né? A estrutura da argumentação e técnicas argumentativas eu vou tentar trabalhar com vocês na próxima aula. Quarto ponto, Perelman ele acaba por desenvolver uma retórica mais larga e eficaz, tá? Cujo seu escopo não é apenas obter a adesão do auditório, mas uma vez que ele conquista essa adesão, ele mantém, tá? Então a gente chama de retórica de manutenção, tá? Que é a adesão do auditório, manter o auditório e crescer esse auditório, tá? E ele acaba por incitar esse auditório a agir, basicamente como se fosse um esquema de pirâmide. Um convence o outro, né? Um persuade o outro, que persuade outro, que persuade outro, e assim sucessivamente, tá? O Perelman, em quinto ponto, ele ressalta a força argumentativa das figuras, tá? O que não acontece na velha retórica, tá? E por último, o sexto ponto, o Aristóteles ele trata das paixões, o que não acontece também em Perelman, tá? O Perelman ele acaba pendendo para o lado lógico-cognitivo. De novo, esqueci de subir aqui, gente, perdão. Acaba pendendo para o lado lógico-cognitivo e, em consequência, ele deixa de lado esse polo emotivo, tá? Finalizando aqui as considerações a respeito da parte histórica, a gente precisa entender o elemento central da nossa aula, qual seja o próprio sistema retórico. E para isso eu dividi os seus componentes, né, os componentes do sistema retórico em alguns grupos, tá? Mas antes da gente falar desses grupos, propriamente dito, a gente tem que trabalhar alguns conceitos que a gente traz ainda desde a Grécia Antiga, tá? A gente ainda usa alguns desses conceitos, então, seguindo a linha ainda um pouco aristotélica, tá? A gente usa, na verdade, aqui um pouco da nova retórica, a retórica aristotélica, porque a nova retórica nada mais foi do que uma reforma da retórica aristotélica, né, ignorando completamente a ciceroniana e a medieva, né? E então, para começar, né, a gente traz algumas características dessa nova retórica com base ainda em Aristóteles, tá? A primeira dessas características é a exclusão da violência e qualquer outra forma de repressão. Como eu posso explicar para vocês isso daqui? Seria como o propósito da retórica, ele é propor, negociar, ensejar o entendimento, né? Buscar a aceitação de um ponto de vista, só que de modo suave, né? Pela conversa. Então a gente tem
inexistência daquele discurso do mais forte, né? Então a gente pode dizer que a retórica ela não conversa com regimes totalitários, tá? A segunda característica é o pacto de credibilidade, tá? A gente pode explicar ele por algo que é estabelecido entre o orador e o ouvinte, onde o orador será aquele que inspira credibilidade e o ouvinte é aquele que deposita sua confiança no orador, né? A terceira é uma perspectiva pluralista. Então é uma característica aí que vai aceitar a pluralidade de forma bem resumida, né? Onde não vai existir a dogmática e não temos o reducionismo da realidade, tá? A quarta característica, na real, é o jogo de persuasão, que nada mais é do que o desenvolvimento entre os seres sociais, que eles vão interagir por meio de uma linguagem portadora de argumentatividade, tá? Ou seja, é algo que depende exclusivamente da língua, da linguagem, da linguística. E a última característica, é a concretude, tá? Que ela não vai permitir a atuação no abstrato, tá? Finalizando as características da retórica, a gente migra então para a estrutura do sistema retórico, tá? E aqui o Aristóteles dividiu a retórica nessas 4 partes. Novamente eu tenho que dar uma subidinha aqui. Quais são essas 4 partes? Invenção, disposição, elocução e ação, né? A primeira dessas partes, invenção, vem do grego euresis, né? E nas palavras do autor Olivier Ribou, a invenção, abre aspas. Perdão, gente, tá meio complicada a parte da tosse. Abre aspas. É a busca que empreende o orador de todos os argumentos e de outros meios de persuasão relativos ao tema do seu discurso. Fecha aspas. O professor Antônio Henriques diz também que complementa, né, esse conceito apresentado por Olivier Ribou de uma forma um pouco maior, né? Então, abre aspas. Do verbo invenire, em sentido original encontrar, achatar, descobrir, trata-se da atividade de descobrir o que dizer, entre parênteses, quid dicere, pelo estudo dos lugares, topoi. Em outras palavras, descobrir nos topoi argumentos adequados que se resumem no exemplo e no entimema, que constituem as chamadas provas intrínsecas, próprias, internas, imanentes à retórica, e distintas, assim, das provas extrínsecas, externas à retórica, como o indício, a confissão, o testemunho. A expressão lugares comuns entende-se como o ponto de partida da argumentação, fundamentando não na evidência, mas na possibilidade de várias interpretações e aplicações, aspecto em que se diferenciam dos axiomas, como no Logis Perelman. Fecha aspas. Dessa forma, né, a gente deve, antes de partir para um discurso, questionar a si mesmo, primeiramente, sobre qual o tipo de discurso que convém, qual o gênero, né? E por consequência, né, dentro da invenção, nós vamos estudar justamente agora os gêneros discursivos, né? Exemplifica
Aristóteles que para cada ouvinte nós vamos atuar de uma forma diferente. E que para cada forma a gente tem um palco específico, né? Então nós temos um auditório específico. Então, assim, existem 3 possíveis palcos com seus 3 respectivos auditórios, tá? E para simplificar, né, eu vou utilizar as definições trazidas pelo próprio professor Antônio Henriques, tá? O primeiro gênero é o deliberativo. Em grego, né, político, em grego não, né, aqui tá mais para latim, que é o político deliberativo, um genus. Ele é próprio das assembleias políticas, cuja função é tomar decisões que se propõem para o futuro, com o aconselhamento do útil e do melhor e desaconselhamento do inútil e do pior. Portanto, há uma relação de utilidade. O segundo é o gênero judiciário, que é o forense judiciale genus, né, em latim, próprio dos tribunais, com perspectiva de defesa ou ataque com relação a uma questão dúbia ou incerta no passado, com a busca do que é justo. No gênero judicativo se põe a questão de justificação. Ora, a justificação sempre se refere ao passado, portanto a relação é de justificação ou condenação. A preocupação dos antigos parece estar mais relacionada com o gênero judiciário, o que mostra o entrelaçamento do judiciário com a retórica, tá? E em terceiro é o gênero epidítico, demonstrativum genus, que ele é próprio a cerimônias solenes ou alegres, como por exemplo formaturas, condecorações, outorgas de títulos, ou triste, como tragédias ou enterros, tá? E aqui a gente pode resumir como uma relação de elogio ou censura. Como vocês podem observar, né, dá para perceber que os gêneros apoiam-se em alguns critérios, tá? E então eu vou trazer esses critérios de apoio dos gêneros. O primeiro, tá, é o auditório, em função do qual se articula todo e qualquer discurso e cuja adesão ele persegue, tá? O segundo critério são as circunstâncias de tempo, presente, passado e futuro, tá? Com uma perspectiva temporal sobre a qual o discurso vai convergir, tá? O terceiro critério é a ênfase do discurso sobre uma área de valor específico. O quarto é o uso determinado do raciocínio, ou seja, a predominância desta ou daquela forma de persuasão, né, em relação ao auditório. Então nós temos, por exemplo, no gênero deliberativo, o logos. No gênero judiciário, também usamos o logos. E no epíditico nós usamos o patos, tá? Por fim, a conotação política, né, traço marcante aí dos gêneros discursivos, porque não há propriamente discursos sem opinião política própria, né, não existem discursos apolíticos, cujo palco é a sociedade onde se nasce e se desenvolve a retórica. É a razão porque a retórica nunca se apartou do universo político no sentido primitivo do termo, tá? Ao longo de tudo aquilo que eu vim falando até agora, vocês devem ter reparado algumas palavras desconhecidas, né, que eu não expliquei nem agora, não expliquei antes, que são justamente ethos, patos e logos, né, que eu falei inclusive agora há pouco. Por conta disso, nós vamos então aos tipos de argumento, que nada mais são do que ethos, patos e logos, tá? Esses tipos de argumentos, tá,
vocês então vão perceber agora que dois deles têm semelhanças, um destoa um pouco, mas vamos lá. O ethos, ele é de ordem afetiva. Ele nada mais é do que o caráter que o orador deve assumir para inspirar confiança em quem está ouvindo, tá? Ou seja, é a construção da imagem do orador. Constrói-se, por exemplo, por meio do discurso, né? Ele não é a realidade, mas sim, abre aspas, uma imagem do autor. Não é o autor real. É um autor discursivo, um autor implícito. Fecha aspas. Nas palavras do professor Fiorin, tá, que trabalha a argumentação e retórica, nota-se, portanto, que é um termo moral. Então, o ethos é a imagem que o locutor, o interlocutor, o locutor, o orador, ele quer passar para os ouvintes. Não é a imagem que ele tem, mas sim a imagem que ele quer passar, tá? O pathos também possui ordem afetiva, e ele é o conjunto de emoções e sentimentos que o orador ele deve suscitar no auditório, tá? Então, enquanto o ethos é aquilo que ele quer que as pessoas enxerguem, o pathos é o que ele quer que as pessoas sintam, tá? E nada mais é do que o estado de espírito do auditório. É o conjunto dessas emoções, paixões e sentimentos, tá? Que o orador quer despertar no auditório. Por fim, o logos, tá? É de ordem racional. É uma argumentação propriamente dita, na verdade, como os argumentos são expressos, a estratégia do discurso, tá? Pois bem, vamos para o próximo, né? Aqui nós temos que, em decorrência do logos, a gente pode citar a existência das provas dentro da argumentação. E eu já falei aqui em cima, né, na citação do professor Antônio Henriques, quando eu expliquei a invenção, sobre as provas, né, dentro e fora da argumentação. Que nada mais é do que a classificação do próprio Olivier Ribot, tá? Que foi adaptada aí pelo professor Antônio Henriques, que são as provas extrínsecas e as intrínsecas. As extrínsecas, elas são apresentadas antes mesmo do momento da invenção, enquanto que as intrínsecas são aquelas criadas pelo orador no momento do próprio discurso e dependem do seu talento pessoal, ou seja, são a forma de o orador impor o seu relato e impressões sobre o caso concreto, tá? Então nós também temos que falar sobre outro termo que vocês ouviram, mas vocês ainda não devem ter entendido muito bem, que são os lugares comuns, os topóis, tá? O Olivier Ribot, ele diz que o termo lugares, né, o termo topoi, ele deve ser sempre substituído pelo termo argumento, tá? E ele subdivide esse argumento em 3 aspectos, tá? Cuja a sua variação, o seu quesito de classificação é a sua tecnicidade. O primeiro, o menos técnico, é o lugar como um argumento pronto, que o defensor pode colocar em determinado momento do discurso, tá? Como, por exemplo, as fórmulas do discurso jurídico. É um argumento tipo, cujo alcance vai variar segundo cada cultura.
O segundo já é um pouco mais técnico, tá? É o lugar não como um argumento tipo, mas como um tipo de argumento. Um esquema que pode ganhar conteúdos diversos, tá? Um exemplo clássico é o quem pode mais, pode o menos. E por último, é o sentido mais técnico possível que ele trabalha, que é o lugar enquanto uma questão típica que possibilita encontrar argumentos e contra-argumentos, tá? E assim a gente finaliza o tópico 1, né, que é a invenção. Novamente esqueci de deletar isso daqui, perdão. Nós vamos então para o tópico 2, que é disposição, que origina do grego taxis, tá? Aqui vou utilizar também a definição do Olivier Ribot, se vocês me permitem, abre aspas. A disposição em si é um lugar, ou seja, um plano tipo ao qual se recorre para construir o discurso, fecha aspas. Do outro lado, o professor Antônio Henriques traz que, abre aspas, uma vez encontrados os elementos apropriados de prova, cumpre colocá-los em ordem para estruturar o discurso. Nesta parte, cuida-se então de organizar o discurso com um plano adequado e hierarquizado, numa ordenação sequencial das partes do discurso. Por isso, a expressão inventa disponere, dispor o achado. Os antigos estabeleceram um plano padrão constituído de 4 partes fundamentais, sempre numa perspectiva sintagmática, ordenando as partes num todo, em busca da unidade na pluralidade, mesmo porque as partes fora do todo nada significam. De acordo com o princípio pars extra totum existem non est pars. Trata-se de uma questão de ordem dispensável na demonstração, imprescindível, porém, na argumentação. Quais são essas partes? Tá? Quais são essas divisões que o professor Antônio Henriques trabalha? Exórdio, narração, confirmação e peronação. Então vamos a elas. Exórdio, também chamado de poimion ou proêmio, tá? A gente conceitua inicialmente como a parte que inicia o discurso. Ou seja, tem por finalidade suscitar a benevolência do auditório, movê-lo e expor o assunto. Aristóteles já dizia que é o momento do discurso que exige menos atenção, tá? De forma resumida, a gente pode dizer que é quando se deve ganhar a simpatia do auditório, que é uma das preocupações do discurso retórico. Enquanto que no discurso lógico, esta mesma preocupação, né, é absolutamente inútil. O exórdio não é o momento propício ao raciocínio, mas ao preparo do auditório. Então nada mais é do que... Aqui a gente está falando mais do... Perdão. Aqui a gente está falando mais do oral, que é aquele momento em que você vai preparar os ouvintes para te receberem, tá? É a sua apresentação, a apresentação do caso, etc, tá? Depois do exórdio, nós temos a narração, que em grego é diegesis, também chamado de narrativa pelo professor Antônio Henriques. Ela é uma parte dispensável em alguns gêneros, como o gênero deliberativo, só que ela é indispensável no caso do nosso gênero, o gênero judiciário, tá? Neste aspecto, nós temos a exposição dos fatos referente à causa. E aqui, aí nós podemos dar aquela boa lembrada na aula de petição, né, quando nós falamos do tópico dos fatos das petições, tá?
que orienta por óbvio, que se orienta por óbvio ao lado de quem está narrando, seja acusação ou defesa. Então nós temos aí a mudança de foco para alguns elementos dos fatos através de quem está narrando, né? Então nós temos aqui alguns pequenos toques sobre como deve ser essa exposição dos fatos, né? Que deve ser regido pela clareza, pela plausibilidade, tá? Enquanto que no exórdio, né, nós temos o ethos e o pathos, que é mais a emoção. Aqui na narração nós temos o logos, né, que é, ao menos por princípio, o da ênfase ao docere da época da época ciceroniana, tá? Então é mais uma exposição lógica, tem que ter começo, meio e fim, etc. Coisas que eu já expliquei para vocês na aula de petição mesmo. Depois da narração, nós temos a confirmação, tá? Ou em grego, pistis, que consiste na apresentação das provas e dos argumentos a favor e contra os adversários, tá? Essa parte ela costuma ser mais densa e, em consequência, ela é mais relacionada também com o logos. E se ela é relacionada ao logos, ela é relacionada ao docere, tá? E sendo uma parte mais densa, ela desempenha um papel relevante no discurso, pois como a narração, ela objetiva tornar o discurso convincente, tá? Então aqui, trazendo para a nossa realidade, nada mais é do que o tópico do direito das petições, né? Principalmente da petição inicial, que é a exposição da argumentação. Se nos fatos você conta a sua história, do direito você conta os seus argumentos, você demonstra sua argumentação, você diz qual foi a violação, aonde que está fundamentado o seu direito, né? Então aqui nós temos esse encaixe. E vocês vão me permitir, mas eu disse que eram 4, né? Que seria... perdão. Já até... Seria o exórdio, a narração, a confirmação e a peroração. Só que nós temos um 5º elemento que vem antes da peroração. E aqui eu vou fazer esse grande parênteses para vocês, que nada mais é do que a digressão, ou em grego parekbasis. Ele é um elemento retórico que corre por fora, assim, por assim dizer, tá? Ele é lateral à questão em foco. Tá aqui o problema, a digressão é um elemento retórico que corre aqui por fora, tá? Ele não tem relação direta com a questão, né, do problema. Embora ela seja concatenada, ela esteja em ligação, mas ela não tem relação. E por isso ela é destacável do texto. A gente não vai ver a digressão acontecendo em texto, mas sim nos discursos orais, na oralidade, tá? Não se trata, pois, de algo inútil ou fora do assunto, tá? O que acabou sendo adquirido através do tempo como um sentido pejorativo, tá? Então nós temos que a digressão ela pode e deve ser usada, embora ela deva ser usada com parcimônia, que é você fazer é exatamente o que eu fiz aqui na nossa aula, abrir um parênteses dentro do tópico, tá? E ela é muito usada na área penal, né? Por parte dos advogados, para suscitar comoção no juiz ou também para criar pequenas armadilhas para o advogado da outra parte, tá? Mas, obviamente, ela cumpre uma função retórica. Chegamos, por fim, então, ao último dos elementos, né? Que é a peroração, ou epílogos, que é o que põe fim à argumentação.
E aqui nós temos uma divisão em 3 tópicos, né? Que é a amplificação ou auxese, tá? Que, por exemplo, na área penal é quando impõe a gravidade ao delito, tá? Mostrando a necessidade de impor a pena. Então nós temos a confirmação ali, né? Depois nós temos a paixão, que visa a piedade ou a indignação. E por fim, a recapitulação ou anacefaleose, que resume a argumentação. Se nós já vimos dos fatos na narração, dos direitos na confirmação, agora na peroração, só sobrou um dos elementos da petição, que é justamente dos pedidos. E é o que nós encontramos aqui, né? Para encerrar a argumentação numa petição, nós usamos o tópico dos pedidos, né? Então, aqui eu faço algumas breves considerações finais, tá? Que é o quê? A gente deve se questionar sobre a necessidade da disposição, e a resposta para mim é clara, tá? Ela permite que o orador se ache no discurso, seja ele escrito ou oral, tá? Ela vai impor importância aos argumentos por si só, e também a forma em que você vai organizar o aparecimento desses argumentos. Tanto é que, naturalmente, a gente viu aqui a ordem de uma petição: fatos, direito e pedidos, tá? E como eu já disse em algumas outras aulas, a forma de expor uma ideia é tão importante quanto a própria ideia em si. Por exemplo, né, aqui eu vou relembrar vocês a questão da antecipação de tutela, que eu coloco logo no final da petição para ficar mais próximo dos pedidos. Mas tem gente que acha que, como é a antecipação de tutela, tem que vir antes do direito, né? Cada um tem a sua linha argumentativa, não existe uma regra, né? Vai do estilo. Para o meu estilo, eu entendo que é mais próximo dos pedidos, tá? Depois, né, nós temos a elocução, tá? E aqui nós temos que a elocução em grego é lexis, e nas palavras do professor Antônio Henriques, tá, abre aspas: enquanto a inventio busca encontrar o quid dicere, que é o que dizer, a elocutio persegue o quomodo dicere, que é o como dizer. Enquanto a inventio e a dispositio se relacionam ao conteúdo, a elocutio refere-se à forma, na busca da harmonia entre as palavras, a mostrar que a retórica é, no modo de dizer de Salvador Mosca, uma arte funcional. Para melhor exemplificar, o Olivier Ribot, destaca o tópico língua e estilo, e diz que é neste momento em que a retórica e a literatura se encontram, tá? Aqui a gente pode destacar a necessidade e a importância de se trabalhar bem a linguística. Então a gente tem a importância do bom vernáculo, né? Nós temos a importância do bom vernáculo a partir desse momento. Nos remontamos então aos tempos gregos, tá? Onde a retórica foi, durante muito tempo, a única forma de literatura em forma de prosa. E a retórica, então, criou uma estética para a prosa, sendo puramente funcional, onde tudo que for inútil para o convencimento deve ser excluído. Deve ser respeitado, portanto, gente, 3 pontos: o assunto, o auditório e o orador. O melhor estilo é aquele que se adapta perfeitamente ao assunto. Em seguida, deve-se atentar à regra da clareza, ou seja, a adaptação do estilo ao auditório, a quem você está se dirigindo. E por fim, um próprio orador deve mostrar-se no seu discurso. Tá? E falando no fim, chegamos, portanto, no último dos 4 tópicos. Ação, também chamada de
hipócrisis. Tá? A ação do grego hipócrisis, nas palavras de Olivier Ribot, abre aspas, é o arremate do trabalho retórico, a proferição do discurso. Desta forma, podemos dizer que é essencial e que sem ela o discurso não pode atingir o público. Tá? A gente pode dizer também que ao orador cabe as funções de um ator. Ele deve permear a ação e interpretar o seu próprio discurso, pois ele deve parecer aquilo que ele precisa parecer, tá? Gostaria de destacar aqui o uso da voz de forma a impor a voz perante os outros, o domínio da respiração, a variedade de tom e a própria locução, tá? Isto posto, tá? Cabe agora a gente entrar na problemática desse ponto, qual seja a memória. Eis que memorizar é também uma arte, uma técnica, embora seja igualmente um dom. A memória faz parte do discurso e assim não pode ser posta de lado, não pode ser descurada, tá? A gente tem que ter em mente que o discurso pode ser lido ou decorado e a memória é parte fundamental para sustentar a arguição. E assim, gente, eu finalizo, tá, a aula de hoje. Tá? Vocês vão encontrar aqui embaixo links de alguns arquivos para vocês darem uma lida. Tá? Sobre argumentação e retórica, tem artigo, eu vou colocar um manual de retórica também, para vocês darem uma lida, só se vocês quiserem, né, para complementar o tempo de aula. Então, a aula de hoje foi isso, nos vemos semana que vem e não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, ativar o sininho e tchau, tchau.